Bom dia, garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo, né? Na verdade, hoje nós vamos encerrar esse capítulo. A gente está chegando nos últimos pontos dele que a gente precisa conversar. Estamos no capítulo 11, Brasil Império, segundo reinado, né? E aí, durante esse capítulo, a gente pôde conhecer aí como é que o Pedro de Alcântara chega ao governo do Império através do golpe da maioridade e se torna o Dom Pedro II. Na política, falamos aí entre as tensões envolvendo os chamados conservadores e os chamados liberais, né? Passamos pela Revolução Praieira, tudo que veio, todas as consequências desse momento. Entramos na economia do Brasil, onde falamos sobre um país agroexportador, o nosso principal produto nesse momento, café, e a mão de obra utilizada, mão de obra escravizada, tá? E hoje nós vamos conversar, sim, importante também, conversamos a respeito dos imigrantes que começam a ser trazidos para o Brasil nesse período, como uma espécie de substituição da mão de obra, né? A ideia de substituir a mão de obra escrava por mão de obra imigrante. Lembrando que isso é resultado de leis que foram implantadas, a Lei Bill Aberdeen, né, por exemplo, que foi implantada aí pela Inglaterra, proibindo o tráfico de escravizados aí no Oceano Atlântico, e depois tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, já de 1850, que vai proibir a entrada de novos escravos no país. A partir daí a gente começa a ter o que a gente chama de comércio intrarregional, né? Ou seja, a gente tem um deslocamento de mão de obra escrava de determinadas regiões para outras regiões, a região sudeste, no caso, que era a que mais produzia café, que mais exercia a utilização de mão de obra naquele momento, certo? Hoje nós vamos falar sobre a lei de terras e sobre essa modernização que o Brasil passou durante esse período. Então vamos lá. Lei de terra. Qual é o contexto que nós vivíamos naquele período? Bom, chegada de imigrantes e aumento da população urbana, ou seja, as pessoas começaram a passar mais tempo nos centros urbanos, sem esquecer a importância econômica que os meios rurais tinham, porque era lá que era produzido o café, certo? E aí os donos, no caso aí, né, a elite, o pessoal que ganhava dinheiro com café, começaram a temer, né, que houvesse a invasão de terras ou até mesmo a perda de suas terras. Então eles começaram a ficar com medo, perceberam que muitos imigrantes estavam chegando, essa substituição da mão de obra já fazia com que tivesse um número aí de ex-escravos aumentando gradativamente. A ideia é que ia chegar o momento de ter, de fato, a abolição da escravidão. Ninguém sabia quando nem como, mas sabia que isso estava próximo. Então essas pessoas ligadas à elite começaram a temer invasões em seus territórios e que outras pessoas se apropriassem. Então eles vão questionar com o governo, eles queriam uma lei que pudesse garantir, primeiro, a posse da terra para quem já tinha e que pudesse impedir o acesso à terra de outros grupos. Ou seja, para eles não bastava só garantir a posse da terra que eles tinham. Tinha também que atrapalhar outras pessoas de ter acesso à terra. Presta atenção, gente, que isso não é o início do problema, porque o nosso problema de distribuição de terra no Brasil vem desde o período colonial, desde lá as capitanias hereditárias, que nós já conversamos sobre isso. Mas percebe que agora a gente vai ter uma lei, uma política pública que de fato vai restringir o acesso à terra da população pobre, da população marginalizada. Então a elite, né, individualista e egoísta como sempre, vai querer a posse de sua terra garantida e atrapalhar que outras pessoas pudessem ter acesso também, outros grupos considerados inferiores.
Então, em 1850, a gente tem a Lei de Terras, né? Segundo a lei, a propriedade somente seria reconhecida por meio de um documento comprovando a compra. Então, para você dizer que aquela propriedade era sua, era necessário você ter um documento. Esse documento tinha que ser assinado por um juiz, comprovando que você comprou, e se você comprou, aquela terra pertencia a você. O problema, gente, é que a gente vai ter muita gente esperta que vai criar documentos, falsificar documentos, né? Esses documentos vão ser assinados por juízes corruptos e eles vão acabar conseguindo terras que, na verdade, eles não compraram. A única coisa que eles compraram, na verdade, foi o juiz para assinar. Segundo a Lei de Terras também, durante os 3 primeiros anos que o imigrante chegava no Brasil, ele não podia comprar terras. Então, durante 3 anos que ele chegava aqui, ele estava impossibilitado de comprar terras, por mais que ele tivesse dinheiro para isso. Então, o primeiro obstáculo para se conseguir um pedaço de terra no Brasil naquele período, gente, o primeiro obstáculo se tornou a Lei de Terras. O segundo obstáculo, dinheiro. Você precisava ter dinheiro. Os imigrantes ainda tinham um terceiro obstáculo, que era esses 3 primeiros anos eles não poderiam comprar terras, certo? O resultado da lei, o primeiro resultado eu já disse, você vai ter uma falsificação enorme de documentos dizendo que tais terras eram de fulano, tais terras eram de ciclano, quando na verdade não eram. Mas essas pessoas que faziam isso eram pessoas com posses, com dinheiro, né? E aí você acaba tendo uma concentração, que a gente chama de concentração fundiária, que nada mais é do que concentração de terras. Uma grande quantidade de terras na mão de pouquíssimas pessoas. E aí um número muito grande de pessoas sem acesso à terra. É por isso que muitas vezes se fala ainda, se levanta a bandeira que a gente chama de reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Uma redistribuição das terras. Você tem pessoas, gente, no Brasil que são donos de um território que chega a ser do tamanho de alguns pequenos, mas países europeus. Será que é justo uma pessoa ser dona de tanta terra assim, quando a gente tem tantas pessoas sem ter acesso à terra, sem ter acesso para produzir? Então isso é de se pensar, né? No Brasil essa reforma agrária nunca foi para frente. Cotidiano dos centros urbanos. Da década de 1850, a gente já passa, durante o governo Segundo Reinado, um período de estabilidade econômica e social. Ou seja, é um período mais tranquilo do Segundo Reinado. Um período sem muita agitação política, um período mais light, mais de boa, né? Por quê? Mas por que, professor, durante esse período a gente tem essa tranquilidade vivida no Brasil? Primeiro, você tem o desenvolvimento da economia cafeeira indo muito bem, obrigado, gerando muito dinheiro, muito capital para o país, tá? Claro, não a ponto de transformar o país em uma potência, mas dinheiro suficiente para investir na modernização do país, por exemplo, né? A gente tem aí uma trégua nas revoltas internas, porque quando economicamente a gente vai indo bem, a gente tende a ser mais cometido, né, nas nossas reclamações, nas nossas palavras e tudo mais. E aí, a partir desse momento, se instaura no Brasil a ideia de viver o chamado modelo europeu. As cidades europeias, principalmente a cidade de Paris, elas eram vistas como centros da modernidade. Então, naquele momento, éramos um reino, né, um império, que para muitos precisava ser modernizado. E na hora de modernizar, o modelo olhado eram as cidades europeias. Como eu disse, principalmente Paris. Então vai ser feito verdadeiras reformas nos centros urbanos do Brasil daquele período, principalmente no Rio de Janeiro, que passou a ser considerado a vitrine do Brasil. O Rio de Janeiro era a nossa capital, então era necessário que a capital do Brasil tivesse a cara da modernidade brasileira. E aí, nesse momento, você tem as pessoas consideradas pobres, humildes, sendo até tiradas desses centros
para que desse lugar a novos prédios, com uma modernização, com um luxo voltado para as ideias europeias, para o modelo europeu de se viver, tá? Então isso vai gerar também uma modificação nos hábitos de parte da população, porque assim como a urbanização eles vão ter como modelo, o modo de vida também. Então a elite brasileira que vivia nesses centros urbanos vai querer ostentar como se tivesse na Europa, né? A gente tem aí no Rio de Janeiro, por exemplo, né, foram construídos grandes casarões que lembravam palácios, ruas calçadas, jardins públicos. Essas pessoas passam a frequentar esses jardins públicos, né, uma espécie de praça, né? Foi feito o calçamento, arborização, iluminação a gás, bondes, tudo isso em prol de deixar o centro mais parecido com a modernização vivida, segundo eles, vivida na Europa. E aí eu trouxe para vocês uma imagem aqui do Rio de Janeiro, da Avenida Central, né? Também conhecido como Largo. Tá? Como eu disse, vamos ter modificações aí nos hábitos da população, como por exemplo, se encontrar para tomar o chá durante a tarde, jantares de negócio, bailes. Tudo isso vai passar a animar aí essa elite. Presta atenção que eu estou falando de elite, eu não estou falando de toda a população brasileira. Não estou dizendo que toda a população brasileira vai viver intensamente essa modernização, porque não foi assim, tá, gente? Nós temos pessoas, a massa de escravizados, que eles estão à margem desses benefícios. Esses benefícios não são para eles. A gente tem mais ou menos aí metade da população que vai ficar de fora do que eles chamavam de progresso. Ou seja, essa modernização, esse progresso não foi para todos, tá? Muitos, inclusive, como eu disse ainda há pouco, eles vão ser expulsos desses bairros onde eles viviam para dar lugar a novos planos arquitetônicos, dar lugar a novos prédios. E aí essa galera pobre sendo expulsa, acabava muitas vezes subindo os morros para construir suas moradias lá com restos de construção, porque eram pessoas muito pobres, certo? Gente, aqui nós encerramos o nosso capítulo 11. Na próxima aula a gente passa para o último capítulo, para a sua terceira avaliação, o capítulo 12, Brasil Império, a crise do segundo reinado. Para hoje fica o exercício para vocês realizarem da página 48 e 49. Faça o exercício, batam a fotografia, mandem para mim que eu vou mandar, retornando aí para vocês os áudios de correção. Fiquem com Deus e até a próxima.